Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes. E no episódio de hoje, eu e o Matheus, a gente vai falar um pouco sobre os filmes que a gente anda vendo nesse período de quarentena. Vai servir também pra gente falar o que a gente gostou dos filmes, o que a gente não gostou, e também como indicações pra vocês assistirem durante esse período, procurarem mais coisas. Tem filme da Netflix, tem outros filmes que a gente pode pegar em streamings, no YouTube. Então, o episódio vai ser basicamente sobre isso. E para começar, a gente vai falar do fenômeno da Netflix, que foi descoberto nessa quarentena, El Hoyo, ou mais conhecido como O Poço, filme espanhol dirigido pelo Galder Urrutia e que estreou agora há pouco na Netflix, virou o top 1 do serviço de streaming, e tá todo mundo falando sobre, todo mundo gostando do filme, e a gente também gostou bastante, cada um viu na sua casa, assim, mas os dois gostaram muito do filme, tanto é que as notas foram muito parecidas, e tem uma vibe bem legal o filme, apesar de às vezes parecer meio terror, assim, é bem legal de ver. O Poço é um filme de 2019, ele não é original da Netflix, mas ele foi comprado depois dos produtores da Netflix terem visto ele em alguns festivais, né, principalmente aqueles Midnight Movies, festivais mais da meia-noite, e ele é um filme muito interessante porque ele é bastante simples, ele conta a história de um homem que ele vai preso numa espécie de cadeia, que não sei dizer se é bem uma cadeia, mas serve para esse propósito, e ele acaba indo para esse lugar e ele descobre que esse lugar ele é uma prisão vertical e ele tem toda uma questão dos andares e da distribuição de comida nesse lugar. Então, ele é um filme muito simples em sentido de orçamento. Tu vê que ele é gravado em só um lugar, que tem essa dinâmica mais em um lugar fechado apenas, só que ele traz uma discussão e uma crítica extremamente relevante, principalmente para esse momento que a gente anda vivendo mesmo. A gente pode fazer um paralelo até com essa questão da quarentena ali, quando ele fala sobre os alimentos e como as pessoas distribuem aquilo dentro dessa prisão. Ele é um filme que não é de terror, mas ele tem elementos de terror ali, como um gore, uma questão do suspense, e ele é extremamente interessante pelas discussões que ele traz mesmo. Sim, e é muito legal de ver a interação dos personagens, assim, porque são diálogos muito bem construídos, né? Cada vez botando uma situação mais angustiante, o filme todo tem uma tensão muito grande, e que realmente ele se tornou um sucesso porque ele prende praticamente todo mundo. E ele também funciona, tanto se a gente pegar essa discussão, né, essa questão da metáfora, e de ele ficar em diferentes lugares, diferentes posições, que a gente pode transpor isso para nossa sociedade, a questão de uma classe mais dominante para uma classe mais dominada, mas a gente também consegue fazer esse filme funcionar pela questão do entretenimento, porque é interessante a gente ver aquela jornada do personagem, porque ele é um personagem que tá ali querendo quebrar barreiras, paradigmas dentro daquele lugar, então ele vai tendo algumas ideias, ele vai botando planos em ação e as coisas vão acontecendo, então eu acho que ele é um filme que funciona para diferentes públicos muito por causa disso também, e é uma recomendação muito grande. Eu acho difícil que alguém ainda não tenha assistido, porque é um filme que simplesmente bombou. Eu acho que tem super uma relação também com a questão da quarentena, de esse filme ter sido tão falado. Então é uma recomendação pra quem não viu ainda. Não é um filme tão fácil de assistir, ele tem algumas cenas de gore que são mais fortes, então tem que ir preparado pra ver uma coisa que talvez seja um pouco diferente do que a gente tá habituado. Mas é um filme que super vale a pena. E eu acho que tem um outro ponto ainda pra esse sucesso todo, que é o quanto as produções espanholas, assim, estão vindo forte, né? A gente viu o sucesso pela Casa de Papel, de repente, tudo que é espanhol virou um fenômeno no Brasil, principalmente. Talvez tenha um pouco disso também pela questão da língua, do espanhol, e de conversar com várias pessoas diferentes. Né? Sim, com certeza. Agora foi lançada a nova temporada e as pessoas só estão falando disso na Casa de Papel, né? De uns anos pra cá, a própria língua, mas as próprias séries e filmes da Espanha mesmo estão fazendo esse sucesso, né? É muito curioso esse acontecimento. Então essa aí é a nossa primeira dica, O Poço, filme da Netflix, é bem de fácil acesso, né? E a nossa segunda dica é O Homem Invisível, um filme de 2020, dirigido pelo Leif Whannell, e O Homem Invisível ele faz parte de um retorno a alguns filmes antigos de terror, um retorno a filmes de monstro, como, por exemplo, A Múmia, que foi lançado alguns anos atrás, que não fez tanto sucesso, e esse filme ele se trata de uma reimaginação da obra do H.G. Wells, que é um escritor muito famoso, e também faz parte de uma espécie de releitura do filme de 1933, que também é baseado nessa obra, né? E esse é um filme bastante interessante, porque ele tá pegando aquela mesma história,
aquela mesma ideia, o conceito, e ele tá trazendo pra um terror muito bem construído sobre algo que a gente tá muito presente na nossa atualidade, que é essa questão de relacionamentos abusivos, pegando esses elementos do terror, e ele consegue trazer umas discussões bem legais. Ele foi reimaginado, né, porque era pra ser um filme do universo Monstros, que a Universal tava construindo, que tinha a Múmia Tom Cruise, o Homem Invisível ia ser o Johnny Depp, só que com o fracasso da Múmia eles repaginaram todo o filme, mudaram elenco, mudaram história, e trouxeram essa visão que a gente viu, tava agora no cinema há pouco tempo, veio pro streaming muito pela quarentena também, que mostra muito essa parte de o quanto a pessoa é desacreditada, tá ser taxada de louca, por achar que tá vendo uma pessoa invisível na sua frente, e causa um terror psicológico. Os primeiros 30 minutos de filme são muito tensos, eu fiquei muito tenso assistindo, até agora tô um pouco pesadelo de achar que tem alguém me olhando, e a atuação da Elisabeth Moss é muito boa, é um filme que muda um pouco o seu estilo nos minutos finais, assim, no último arco, mas eu acho que a tensão que ele constrói até ali é muito boa e vale muito a pena assistir. Eu gosto muito dessa atriz, a Elisabeth Moss, eu acho que ela é incrível, todos os papéis que eu vi dela, ela tava muito bem, e é realmente isso, eu concordo muito contigo, eu acho que o filme, ele cria uma tensão, um suspense gigantescos na primeira parte, tu fica extremamente imerso, eu passei 100% do tempo tenso com o filme. A segunda parte, realmente, ela muda muito o tom, porque ele pega mais uma ação, o filme ele acelera um pouco o ritmo, ele perde um pouco desse elemento de suspense, mas ele ganha em outro ponto, então pra mim não fez tanta diferença, eu gostei bastante, e ele é um filme que se diverge muito de outros filmes de terror que a gente tá acostumado, porque os personagens em 80% do tempo eles tomam decisões inteligentes. A gente vê principalmente no início ali, aquela cena, sei lá, que ela tá no sótão, por exemplo, que é mais pro início do filme. Ela toma uma decisão perfeita pra aquela situação. E a gente, em outros filmes de terror, os personagens, ao invés de tomarem decisões inteligentes 80% do tempo, eles tomam decisões burras 80% do tempo. Então, esse filme, ele também se modifica, né? Ele fica melhor por causa disso. A gente fala do novo terror, e isso prova que o novo terror é um terror mais inteligente, é um terror que deixa os personagens mais inteligentes, não é aquela coisa óbvia que acontece com slashers e coisas do tipo. Então é bem interessante, eu acho que o arco de construção também de desacreditar ela é muito bom, de taxar como louca. Pra mim, essa parte do filme é muito bem construída também, porque eu acho que eu não acreditaria nela, e eu acho que é uma boa recomendação pra ver o filme, mas não em quarentena, talvez, porque às vezes espera umas paranoias, né? Pois é, eu depois que assisti o filme, tenho certeza absoluta que tem alguém dentro da minha casa. Com certeza absoluta. Mas, mesmo assim, eu assisti e eu gostei muito, né? Tomara que não tenha realmente ninguém, mas tudo bem. E o terceiro filme que a gente queria recomendar nessa lista é Sorry We Missed You, ou Você Não Estava Aqui, dirigido pelo Ken Loach, que estreou também agora no início do ano, próximo dessa pausa da quarentena. Saiu do cinema e veio pro streaming também pra gente poder ver em casa, porque tá proibido no cinema, tem que ficar em casa, então a gente conseguiu ver. É um filme britânico que fala desses novos meios de trabalho, dessa uberização do trabalho, e eu achei muito interessante o filme, a história que ele contou, eu achei muito boa e muito sensível. Eu assisti Você Não Estava Aqui também na quarentena, alguns dias atrás, e eu achei um filmaço mesmo. O diretor é o Ken Loach, que ele é muito premiado, já ganhou Cannes com I, Daniel Blake, que é um filme de 2016, também tem na Netflix, eu também vi nessa quarentena, e eu achei um filme muito forte, muito bom, porque ele pega aquele cinema verdade, ele traz ali o cotidiano de pessoas que trabalham no século XXI. Então, ele fala desses problemas que a gente tem na sociedade em questão de emprego, desemprego, as relações familiares e como elas vão se moldando por causa do emprego ou desemprego. Fala um pouco dos direitos aí, mais falando sobre o I, Daniel Blake, né? Os direitos trabalhistas que a gente tem. Fala sobre a uberização do trabalho, que é um tópico muito importante, muito relevante e que nos próximos anos vai começar a se intensificar cada vez mais. Então eu acho que ele é um filme muito verdadeiro com o que a gente vive hoje na sociedade. E é um retrato muito forte, eu fiquei realmente triste depois de ver, mas é um filme que eu recomendaria para todo mundo assistir, mesmo que ele possa ser difícil, mas ele é um filme muito importante. Com certeza. Eu tive um pequeno problema com o filme porque ele é muito igual esteticamente ao Daniel Blake. É o mesmo filme, só que com temáticas um pouco diferentes. Então isso me incomodou um pouco, porque eu já tinha visto Daniel Blake, eu já tinha amado o filme, e aí eu gostei um pouco menos do Você Não Estava Aqui. Mas mesmo assim, eu acho que ele traz uma verdade nos filmes dele. Ele é um diretor já
com bastante idade, assim, ele já tem mais de 80 anos, fez muitos filmes, e todos os filmes dele que eu vi, ele traz alguma crítica social muito importante, ele traz alguma crítica que é muito válida pra sociedade, que é muito importante realmente, e eu acho que ele trata todos os filmes com uma realidade muito forte, que a gente se choca um pouco quando vê. Eu não conhecia os outros trabalhos dele, eu assisti só esses dois, mas realmente eu concordo contigo. Quando eu vi primeiro I, Daniel Blake, depois eu assisti Você Não Estava Aqui, e eu notei realmente que eram filmes extremamente parecidos, né? Toda a estética do jeito que ele grava, esse estilo assim de deixar mais semelhante à atualidade, ao cotidiano, não sei, ele fica realmente bastante parecido, né? E pela temática também ser parecida, a gente tem essa sensação. Mas mesmo assim, eu acho que os dois filmes eles são muito importantes de serem assistidos, né? Eu acho que com certeza vão trazer discussões e vão nos levar a pensar sobre problemas sociais do nosso cotidiano. E eu acho isso muito relevante para a gente se formar como pessoa mesmo, né? Ou tanto como amante do cinema ou não, mas refletir sobre o nosso cotidiano e questão do trabalho é uma coisa que pro futuro pode vir a dar muitos problemas, a gente tem muitas discussões sobre isso, e esse diretor, ele acertou em cheio, assim, na minha opinião. Eu gostei muito do filme, dos dois filmes, né, e eu recomendo pra todo mundo. Com certeza, e eu acho que o Daniel Blake é mais fácil de assistir porque tá na Netflix, ou Você Não Estava Aqui, daí já tem que pagar por fora pra ver, ou dá um outro jeito, mas eu acho que eu prefiro o Daniel Blake até, é mais fácil de assistir tá na Netflix, mas também acredito que ver o Você Não Estava Aqui nos dá essa amplitude de realidade que a gente vai viver no futuro, ainda mais os jovens, que é o que nos espera no mercado de trabalho ali na frente. E leva a gente a pensar também como a gente pode mudar isso, né? Como a gente pode mudar esse cenário, porque senão a gente vai trabalhar até morrer e não vai ter o que fazer. Então é também da gente buscar alternativas, né? É um cinema de discussão mesmo. A gente vê o problema, analisar esse problema, discutir e buscar uma solução, né? Eu acho que ele vai motivar muitos debates aí depois que as pessoas assistirem, principalmente em grupos. Eu acho ele muito, muito bom pra trabalhar essas questões. Com certeza, ele é um filme perfeito pra fazer cine e debate. Exatamente. Bom, beleza. Esses foram os filmes que eu e o Matheus assistimos nessa quarentena, né? Esses 3 filmes. E agora a gente vai começar uma série de alguns filmes que a gente viu, que nós vimos nessa quarentena sozinhos, né? Não em dupla, entre aspas. Claro, cada um na sua casa, mas... Esses foram os filmes em comum que a gente viu. Agora a gente vai falar de filmes que o outro acabou não vendo. Exatamente. Isso aí. Então eu vou começar falando sobre O Sacrifício. É um filme do Andrei Tarkovsky, de 1986, e ele é um filme de um dos maiores diretores russos, então só por isso já vale a recomendação da gente ir atrás. O cinema russo, ele é bastante interessante, e esse filme ele mexeu muito comigo. Ele é um filme um pouco longo, ele tem 2 horas e meia, e ele tá muito ligado àquele cinema mais artístico, aquele cinema que tira um pouco do entretenimento do filme em prol de uma discussão mais artística, de trazer reflexões. E ele é bastante interessante porque o Tarkovsky, ele usou uma grande inspiração do Bergman, que é um dos maiores diretores da história do cinema, né? E então ele pegou os atores que o Bergman estava acostumado a utilizar nos filmes dele, pegou o mesmo cara que faz a cinematografia do Bergman, a língua dele, que é o sueco, o lugar que ele costumava filmar. Então ele faz esse filme com essa grande inspiração do Bergman, e ele é muito poético, ele traz muita poesia no que ele tá falando ali, porque o Tarkovsky, ele tava num momento de final de carreira já, se não me engano é o último filme dele, e ele, por mais que tenha tido uma cinematografia um pouco curta, se não me engano foram 7 filmes só e alguns curtas, ele é um diretor que traz essas discussões, esses debates, principalmente nesse filme, por ele já tá no fim da vida. Ele terminou de fazer a pós-produção desse filme na cama de um hospital, porque ele já tava doente, então ele reflete muito sobre vida, sobre morte, sobre religião, sobre as nossas escolhas e como elas nos afetam. Esse filme é mais difícil ainda de indicar do que o Você Não Estava Aqui, por ser um cinema-arte, ter muito menos entretenimento. As pessoas normalmente acham chato, eu mesmo acho vários filmes chatos de cinema-arte, mas ele é um filme extremamente importante por causa dessas discussões que ele traz, por causa dessas reflexões poéticas, a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Ele traz algumas simbologias muito fortes nesse filme, então eu recomendaria, mas recomendaria com uma ressalva de que eu compreendo que seja um filme difícil de ser assistido. Eu não tive a oportunidade de ver esse filme, mas ele tá na minha lista, e até muito pelo que tu falou, assim, eu vi muito relação com o Bergman mesmo, ele tentar ser o Bergman, porque o Bergman trabalhou muito isso em O Sétimo Selo, filmes do tipo, então me remeteu muito essa memória de ele tentar ser o Bergman por algum momento, mas ele é um diretor com muita assinatura também, e um dos maiores diretores da história da Rússia, a Rússia que
é um grande local para fazer cinema. E eu tenho muita vontade de ver, e com a tua recomendação, eu não tenho mais o que fazer além de ver filme nessa quarentena, eu vou atrás. É, exatamente. E ele é um filme bem tranquilo de ser achado. Ele tem... Todo ele tá disponível no YouTube com legendas em português. Tem mais alguns filmes dele também disponíveis, do Tarkovsky. Se eu não me engano, Nostalgia também é o filme dele. Acho que Stalker também. Então, é fácil de achar. É muito mais fácil do que alguns outros filmes. E é um filme mais antigo, mas é um filme que tem algo a dizer. E acho que é sempre válido a gente buscar mais esses clássicos, né? Apesar de serem filmes mais lentos, mais vagarosos, eu acho que... Mais longos, ele tem 2 horas e meia, então são filmes que têm algo a dizer e eles são importantes por causa disso também. E eu já vou pulando aqui agora pra minha indicação, que é Honey Boy, que no Brasil se chama O Preço do Talento. Ele é um filme de 2019, foi o primeiro filme dirigido pela Alma Hale e ele é estrito e baseado na vida do Shia LaBeouf, que se tornou uma figura muito polêmica nos últimos anos, virou memes. É um filme muito interessante, ele conta muito a história dele com o pai dele começando a carreira quando criança. O filme abre no cenário de Transformers, que é muito engraçado, e mostra todo o vício dele com drogas, bebida... e todos os problemas que ele traz desde a infância e da carga de ter de sustentar o pai, ter de sustentar a família, sendo uma criança de 7 anos que fumava no quarto de hotel. Então é um filme muito interessante, eu gostei muito da direção do filme, é o primeiro filme da Alma, então fiquei bem interessado em ver os próximos trabalhos dela. E eu recomendo esse filme até porque ele vai passar despercebido por muita gente. Ele chegou agora no serviço de streaming, tá no NetNow, que eu vi, e é aquele filme que pode virar um cult no futuro, só que quase ninguém vai ver hoje em dia porque ele não teve divulgação, ele não teve nada. Pois eu só tinha visto o nome dele porque eu frequento sites que mostram os lançamentos, né, os filmes, mas eu tinha visto o título só e me chamou a atenção por causa do pôster mesmo, mas agora que tu tá falando um pouco mais sobre a sinopse, a história, eu fiquei com muita vontade de ver, com certeza eu vou procurar, porque ele era um ator que eu gosto muito, eu assisti vários trabalhos dele, não só no Transformers, mas até o próprio Paranoia, que é o filme dele, eu acho um baita filme, eu adoro aquele filme, e realmente, nos últimos anos, ele teve várias atitudes que todo mundo não conseguiu compreender, e virou meme também por muitas dessas atitudes, e é bom também a gente ver que às vezes aquele ator que, enfim, ele some ou que ele passa por dificuldades, é bom a gente entender o que aconteceu com ele, né, ao invés de só julgar e ficar imaginando. Então é um filme que eu sinto que é muito uma terapia pra ele mesmo, né? Sim, o filme estreou em Toronto, foi muito bem recebido lá, o pessoal começou a entender um pouco mais ele, e ele trabalha muito com a metalinguagem no filme, porque o ator que interpreta ele, que é o Lucas Hedges, vai pra terapia e conta pro pai que vai escrever um filme sobre a relação dos dois. Uhum. Então ele escreveu o filme na terapia e ele usa isso também como argumento de história pra colocar dentro do filme. Ele não usa o nome dele, ele não usa o nome do pai, ele usa nomes genéricos, mas é a história dele que tá ali, ele já falou que é a vida dele, e então o retrato é muito sensível, o final dessa relação pai e filha é muito bonita, apesar de todas as dificuldades que tem, mas é muito interessante e eu recomendo bastante. Bom, a minha próxima indicação é o filme Bom Comportamento, de 2017, dirigido pelos irmãos Safdie, o Ben e o Joshua. E esse filme ele é muito interessante porque os irmãos Safdie, pra mim, eles são os diretores mais promissores da atualidade. Eles lançaram 2 filmes que eu assisti que eu gostei muito, inclusive o Uncut Gems, que tá na Netflix, é Joias Brutas em português, que é aquele filme que todo mundo tava falando que o Adam Sandler talvez fosse indicado ao Oscar, e eu acho até que merecia, é uma baita atuação. Mas eu tô indicando esse filme porque ele não é, assim, o filme que eu mais amei na minha vida, mas eu assisti nessa quarentena e eu achei ele interessantíssimo. Ele tem um ritmo muito frenético, caótico. O personagem do Robert Pattinson, que é o principal, ele é um personagem muito interessante de se acompanhar e ver o que ele vai fazer e o que vai acontecer com ele. E a gente vive praticamente uma aventura ao lado dele. É uma noite frenética, com várias situações aleatórias e desdobramentos das atitudes dele. E é interessantíssimo, muito pela questão da estética que esses 2 diretores trazem para os filmes deles. É muito colorido e esse próprio ritmo, né, que eles fazem no filme. E também a gente tá vendo o Robert Pattinson mostrando ser um bom ator. E quando a gente assistiu o Joias Brutas, né, todo mundo falando, olha, o Adam Sandler, quando ele trabalha com bons realizadores, ele faz filmes bons. Quando ele fez um filme com o Paul Thomas Anderson, ele fez um bom trabalho. Com o Noah Baumbach também. E aí agora ele pegou 2 diretores que são muito bons, são muito promissores, e conseguiu ter uma ótima atuação.
Então a gente viu a mesma coisa acontecendo em 2017 com o Robert Pattinson, porque ele vinha muito estigmatizado ali do Crepúsculo, que ele não era um bom ator, que ele era um ator ruim, mas aqui ele mostra que ele é um bom ator. Assim como ele mostrou agora no Farol, de 2019 também, que estreou no Brasil em 2020, né? Ele também mostra ser um bom ator, então fica a recomendação, tanto de Bom Comportamento quanto de Joias Brutas na Netflix. Eu vi faz um bom tempo o filme e eu lembro de ter visto muito pela atuação do Pattinson tá sendo elogiada e eu queria desconstruir a imagem de Crepúsculo, porque eu achava que ele não sabia atuar. E eu vi uma série de trabalhos dele, inclusive o Bom Comportamento, que me fizeram mudar essa minha perspectiva. É muito legal ver que, apesar de ser poucos filmes, o Seth Rogen já tem uma estética própria. A gente vê um filme deles e sabe que é deles, é um filme frenético. No caso do Joias Brutas ele não é tão colorido, mas esse aqui ele é completamente colorido, ele fica explodindo tinta de vez em quando. E tem que estar preparado pra esse frenesi deles, assim, porque é uma coisa bem caótica, às vezes tu perde a respiração vendo, às vezes tu não consegue acompanhar, mas são filmes muito interessantes, muito legais de ver, e o Bom Comportamento eu gostei um pouco menos de Joias Brutas, mas eu acho que vale muito a pena também pelo Pattinson e pra conhecer o trabalho desses diretores, são muito bons. Eu realmente concordo muito contigo. Quando eu assisti Joias Brutas, no Bom Comportamento um pouco menos. Mas no Joias Brutas, teve vezes que eu fiquei sem ar mesmo. O filme é muito frenético e tu meio que não consegue acompanhar o ritmo, né? E eu até tinha ficado preocupado, achando que eu que tava com algum problema, mas eu fui ver que mais pessoas também têm esse sentimento. Então eu fiquei um pouco mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, vale a pena, com certeza. E é um filme bom também para as pessoas que acham que o Robert Pattinson não é um grande ator e tá preocupado com a atuação dele no Batman, que vai estrear em breve, né? É um filme ótimo pra gente ver que não precisa se preocupar tanto assim. Que ele é um bom ator e ele tem capacidade de fazer grandes trabalhos, né? Ele mostrou isso no Farol, na hora que mais gente viu, e em outros filmes, incluindo Bom Comportamento. Ele é um bom ator, não vamos ficar com essa imagem do Crepúsculo, não. No Crepúsculo é ruim, mas no resto ele sabe atuar, né? Não precisa se preocupar. Ele foi trabalhar com bons diretores e aprendeu a atuar. Claro, é que nem o Adam Sandler, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, e seguindo a lista aqui, eu queria eu queria recomendar o filme Beautiful, dirigido pelo Iñárritu, estrelado pelo Javier Bardem, e que é um filme maravilhoso. Eu demorei um pouco para perceber que eles passavam em Barcelona, eu achava que ele era mexicano, mas é um filme que se passa em Barcelona e conta a história de um pai que cuida de 2 crianças, descobre um câncer e que vai morrer nos próximos 2 meses. Então é muito interessante ver toda essa parte de como ele vai conseguir deixar o dinheiro para as crianças se cuidarem. As crianças são pequenas, tem 9 anos a mais velha. Então é uma história bem pesada, assim, o filme é meio longo, tem 2 horas e meia. Mas vale muito a pena, a atuação do Bardem é muito boa. E eu tinha um preconceito com o Iñárritu que eu perdi a partir do momento que eu vi os filmes dele antes dele ir pra Hollywood. E o Beautiful é mais um exemplo desses, é um filme muito bom mesmo, com história de pai e mãe separados, tentando voltar pelas crianças, para ele poder deixar as crianças com a mãe, só que a mãe é problemática, ele não consegue. Então são um monte de problemas na vida dele que vão surgindo e ao mesmo tempo ele tá morrendo e tem que deixar as crianças encaminhadas pra vida. O Iñárritu, eu acho que ele sofreu um pouco preconceito pelas pessoas, porque os filmes que ele veio a ficar mais famoso mundialmente são esses filmes mais reconhecidos ali, por exemplo, O Regresso, Birdman, que não chegam a ser os filmes com mais conteúdo, propriedade dele, né? E é um filme que eu tô há muito tempo na minha lista pra ver, eu ainda não assisti, mas eu acho que ele é um filme que tem um bom diretor, ele tem um bom ator, ele é uma história interessante e é um filme também que vai ser um pouco fora do que a gente já tá muito acostumado a ver na indústria de Hollywood, né? Assim como o Amores Perros, também é um filme dele de 2000, eu acho que vale muito a pena. Ah, com certeza. Eu conheci o Iñárritu pelo Birdman, então eu fiquei com o pé atrás com ele, porque eu não gostava muito do que ele fazia, do que ele trabalhava. E aí que eu fui descobrir que até 2010, que é o ano do Beautiful, ele trabalhava muito com cinema falado em espanhol. E com histórias pesadas, com conteúdo, densas. Amores Perros foi um dos filmes que eu mais gostei dele. Foi um filme que reimaginou o cinema mexicano, fez Hollywood reimaginar como era o México. E ele veio até esse ponto, assim, com Beautiful, trabalhando muito bem e com um grande ator que é o Bardem. O Bardem é incrível, faz trabalhos maravilhosos. Ele foi indicado a melhor ator no Oscar nesse ano.
Não ganhou, mas merecia muito e é um filme muito bom pela atuação, pela direção e pela história. Só pra completar, até porque ele é um filme também muito pessoal do Inhárritu. Ele é quase uma carta dele pro pai dele também. Então tem mais esse componente emocional que é muito bonito. Sim, com certeza. O Iñárritu, ele é mais um desses diretores mexicanos que estão dominando Hollywood, entre aspas, né, nos últimos anos. A gente viu o Cuarón também aparecendo muito forte nos filmes dele. E é bom a gente também... Essa tríplice de mexicana, né? A tríplice mexicana, Cuarón, Iñárritu e Del Toro. E Del Toro. Eles estão realmente dominando o cinema e é muito bom também a gente ver um pouco mais das origens deles, né? A gente vê além dos filmes que ficaram muito famosos, apesar de que Beautiful até ficou famoso, né? Mas é bom a gente revisitar uns filmes mais clássicos também desses diretores. E o Bardem fez um dos melhores filmes dos últimos anos, que é A Mãe, na minha opinião, então eu gosto muito desse ator, acho que ele tem que ser sempre cultuado. Beleza, a minha última dica é um pouco diferente, não é bem um longa-metragem, é um curta de 30 minutos, que se chama La Jetée, um filme de 1962, dirigido pelo Chris Marker. E ele é um filme que eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tava vagando pelas redes sociais e eu vi que no Twitter do Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, Som ao Redor, Aquários, ele tinha colocado o link pra assistir esse filme, dizendo que era um filme que ia mudar a vida de quem assistisse, que era uma baita produção. E eu fiquei curioso, fui assistir, e ele é bem curtinho. E esse filme, pra quem já assistiu, ele foi a produção que inspirou Os 12 Macacos, dirigido pelo Terry Gilliam. E ele é interessantíssimo, tanto por questão de estética, quanto por questão de história, porque ele conta uma história ali sobre uma espécie de viagem no tempo, sobre as memórias de um homem, e ele conta isso somente através de fotografias. Então o filme ele vai trocando essas fotografias sem movimento nenhum, e uma voz vai narrando tudo que tá acontecendo nelas, e as ações dos personagens, as conversas. Então ele é um filme que esteticamente ele é brilhante, é muito bem feito, tu não sente que são fotografias, parece que tu tá imerso ali dentro daquela história, que aquilo realmente tá acontecendo com movimentos. Tanto ali a questão da ficção científica, ela é muito precursora, é um filme que trabalhou essa ideia que inspirou uma quantidade gigantesca de outros filmes que foram trabalhar com viagem no tempo posteriormente. Então ele é interessantíssimo, o final é muito bom, tu fica muito imerso na história. E, novamente, é um filme um pouco difícil de ser visto, não é todo mundo que vai sentir essa questão de estar imerso realmente no filme, porque ele é em preto e branco. Na verdade, eu não lembro se ele é em preto e branco, acho que é. E ele é um filme um pouco... né? E ele é um filme um pouco mais antigo, então é compreensível que seja mais complicado de assistir. Mas eu recomendaria muito, ele é... Como o Kleber Mendonça mesmo falou, ele é um filme que acaba mudando a tua vida em diversas visões. Eu acho que vale super a pena. Eu já tinha... Depois que você falou a primeira vez, eu fui atrás pra ver. Eu já tinha visto Os 12 Macacos, tanto o filme quanto a série. E quando eu fui atrás do curta, realmente, é basicamente a mesma história. É a mesma coisa que tá na tela do curta pro filme e pra série. Só que eu não consegui me envolver tanto assim com o curta. Nem com o filme, pra ser bem sincero. Não foi uma história que me chamou tanto a atenção e me pegou tanto. Não sei se pelo fato de tanto curta ser de 62 como o filme ser de 90 e poucos ali. Me quebraram um pouco isso de ser uma produção de ficção científica mais antiga e com algumas coisas que me incomodaram um pouco quando eu tava vendo. Mas pelo contexto dele, pela história dele e pela importância que ele teve, sim, é uma baita recomendação. Que eu acho que ele é uma mistura de muitas coisas, né? A gente pega... a estética dele é muito diferente do que a gente tá acostumado, é uma coisa meio promissora. E aí a gente vê também o Terry Gilliam, ele se apaixonou pela história, né? Ele realmente fez quase uma adaptação. Mas como ele é um filme precursor de ideias, eu acho que mesmo... Às vezes a gente acaba, por já ter visto essa ideia antes, não gostando tanto. Mas eu acho válido por ele ser um dos primeiros a fazer determinadas coisas dentro do cinema, né? Então acho que vale como recomendação. Não, com certeza. É sempre bom ver as referências de coisas que a gente gosta também, né? E pra fechar, eu também vou recomendar um curta que se chama Curfew. Ele é dirigido pelo Shaw Christensen de 2012, ganhou o Oscar. Ele tem 19 minutos, é disponível no YouTube ou no Vimeo, algum dos dois. E ele narra a história de um homem que tá numa banheira. Ele abre com um homem numa banheira cometendo suicídio e recebe uma ligação da irmã pedindo pra tomar conta da sobrinha por um dia. E a partir daí a história, ele aceita e a história vai, e é muito bonita a história de como os dois se conectam, como os dois mudam um pouco a vida um do outro, de no final ser um final bem diferente, bem
um tanto quanto surpreendente até, porque tu fica com o clima de não saber o que vai acontecer com ele no final, sendo que ele vê que a sobrinha tá passando por dificuldade porque a mãe tá numa separação e ela tem um relacionamento abusivo, onde ela é espancada pelo marido, e a sobrinha que não gostava dele torna a vida dele diferente, ele é um usuário de drogas, ele quer tirar a própria vida. Então ele é um pouco pesado, assim, mas é muito interessante de ver e muito legal por ser um curto e com uma história tão boa. Mas então, eu não assisti esse filme, mas essas duas recomendações que eu dei ali de La Jetée e do Curfew, eu acho que é muito interessante a gente também pesquisar os curtas que são lançados, né? Porque a gente vê uma gama muito grande de diretores, na verdade, quase 100% começam fazendo esses curtas, com histórias mais simples, mas que às vezes elas só são mais simples quando a gente vê de longe, né? Quando a gente vai ver o curto, tem muita discussão ali, muita reflexão. Então eu acho que essas nossas duas dicas, principalmente, elas são pra gente buscar um pouco mais os curtas. Tem curtas muito bons, que às vezes eles têm 10 minutos, 30 minutos, enfim, eles são melhores do que muitos longas que a gente vê por aí, né? Com certeza, e como tu falou, grandes diretores começam fazendo curtas, é muito bom pro dia a dia, assim, também, quando a gente não tem... Agora na quarentena a gente tem bastante tempo, mas quando a gente não tem tempo, tá naquela rotina de trabalho, faculdade, estudo, e não dá pra ver um filme de 2 horas, 3 horas, então ver um curta que é interessante, vai te chamar a atenção, vai te prender, tem muito curta bom pra gente ver que a gente não conhece, e é uma boa recomendação ir atrás de vários curtas também pra ver num dia. Inclusive lá no canal da Gama 12 Produções no YouTube tem um grande curta que é o Espelhos Vila Tronco, né? Fica uma dica aí também pra quem tá aí na quarentena querendo ver um curta de 13 minutos, feito com muito amor, acho que é bem interessante também. É uma recomendação bônus que a gente indica com maior carinho e amor, porque foi uma produção nossa, a primeira e única até então, mas a gente fica muito orgulhoso dela, porque a gente gostou muito de ter feito e do resultado final dela, e queremos que vocês vejam também. Exatamente. Eu posso fazer uma última recomendação só pra quem gosta de BBB? Vai. Eu vi que estavam falando esses dias que a Netflix devia fazer uma produção com pessoas num reality show descobrindo que tem uma pandemia no lado de fora. Não sei se chegou a ver isso. Vi. Então, esse filme já existe, cara. Esse filme foi feito na Croácia em 2010, se eu não me engano. E pra quem tiver interesse de ver, o nome é O Show Deve Continuar. Ele foi postado no Twitter da Cinemateca Capitólio, aqui de Porto Alegre. E ele é extremamente semelhante com essa ideia. Só que ao invés de uma pandemia, é uma guerra nuclear que estoura. E os caras estão dentro da casa lá do reality show. E eu acho interessantíssimo. Ele é um filme bem lá do B, foi $40 mil a produção. Mas vale muito a pena porque a história é muito legal. Então, e tem ele de graça aí na internet, foi liberado pela Cinemateca, então fica também uma recomendação que BBB tá sendo muito falado aí nos últimos dias, né? O único entretenimento que o povo brasileiro tem na quarentena é ver o BBB, então virou o top 1 nacional, né? E agora tem um filme de BBB pra ver, é tudo de bom, né? Já tinha o BBB, agora tem um filme de BBB. Eu vou passar esse porque eu já não gosto de BBB, mas eu prefiro deixar pra quem gosta ver. Beleza. Então tá, pessoal, essas foram algumas das nossas dicas. A gente viu muito filme durante a quarentena, mas eu acho que esses são... Continuamos vendo bastante. Exatamente. São as principais indicações que a gente tem. E é isso aí, aproveitem da melhor maneira possível essa quarentena, evitem sair de casa. Lavem as mãos, todo aquele protocolo que todo mundo já sabe, de cor e salteado. Por favor. Não vamos sair nas ruas fazendo o que alguns estão dizendo que a gente tem que fazer, que é trabalhar, fazer a economia girar, porque isso vai fazer morrer mais gente. Eu sei que precisa, eu sei que é importante também, mas a gente tem que diminuir o número de mortes aí, então vamos ficar em casa. Então é isso, pessoal. Antes de terminar, peraí, tem mais um recado que eu quero dar. Eu queria agradecer muito ao Lua Bica e ao Igor Deos por nos mencionarem na última live deles no Instagram. Obrigado mesmo pela divulgação, galera. E quem quiser divulgar a gente também, nossos amigos aí que estão sem fazer nada, podem nos ajudar, divulgando, falando pra gente lá na Gama 12 Produções no Instagram. E vem conversar com a gente, vem trocar essa ideia, tá todo mundo de quarentena, precisamos de amigos e conversar e se unir. Quem quiser também ajudar o nosso podcast em termos financeiros, né? Agora que tem a história do corona, da quarentena, a gente tá com um pouquinho de dificuldade de questão de gravação dos equipamentos. Então aí, quem puder ajudar, a gente ficaria bem grato também, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.
Um abraço para todos, boa quarentena e Tchau.